seja dada ao nome do Senhor. Assim oro e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, que é o tema da nossa campanha. Glória a Deus. Verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Podemos ensinar. Glória a Deus. Eu gostaria de falar a respeito de um posicionamento que nós encontramos aqui. Posicionamento dessa mulher que muda o percurso da história. Nós encontramos várias pessoas Saul mudou o processo, ele mudou o percurso da história, porque ele foi buscar conselho aonde não devia. Ele foi buscar conselho numa mulher, numa vidente, aonde o Senhor já havia dito para ele que tinha pessoas para ser boca de Deus na vida dele, no ministério, no chamado, no reinado, mas ele preferiu buscar conselho aonde não devia. E buscar conselho aonde não deve, dá ruim. Sabe por quê? Porque buscar conselho aonde não se deve buscar acaba gerando morte. Porque Saul, ele chega de uma forma tão declinativa para a miséria espiritual, que fez com que ele rejeitasse a si mesmo. Não foi só esse comportamento que ele teve, mas é um dos comportamentos que a Bíblia revela para nós, que foi um momento onde fez com que Saul, se já estava ruim, ficou pior. E às vezes nós nos comportamos assim. Às vezes nós vamos buscar conselhos em pessoas que não são pessoas direcionadas por Deus. Às vezes buscamos conselhos em pessoas que o coração não está no Senhor. E isso está ruim. Isso acaba gerando em nós morte, assim como Saul. E muitas vezes nós mudamos o percurso da história por conta de algo que nós mesmos criamos. O Carlos Roberto tem uma música que diz assim: é fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. Não é? Era fácil para Saul, porque Saul foi o primeiro rei de Israel e ele tinha tudo para dar certo. Só que ele preferiu seguir a maneira que ele achava que estava certo. E ele buscou conselho onde não devia. Outro ponto muito importante é quando Israel estava uma fraqueza espiritual muito grande, registrada
sabe, no livro de Oséias. E ao invés de Israel ir orar, ir buscar, ir clamar a Deus, sabe o que eles fizeram? Buscaram conselho do povo da Síria. Foram para a Síria buscar palavra. Ei, aonde você está buscando palavra? Qual lugar que você está buscando palavra? Sabe por quê? Porque dependendo do lugar que você busca a palavra, você recebe palavra contaminada. E uma vez a palavra contaminada no seu coração, faz você perder muita bênção. Israel foi para a Síria porque achou que o povo da Síria tinha uma palavra de Deus para eles. Sabe o que aconteceu? Eles perderam tudo, ficaram na miséria e ainda se tornaram escravos. Então, aonde eu busco conselho vai determinar como eu viverei no futuro. Outra pessoa, um casal, viram em Agar o escape para Deus cumprir a promessa. Abraão e Sara. Abraão e Sara estava tudo lindo, recebeu a promessa de Deus, empolgou, né? Tem gente que empolga tanto que acha que Deus vai ter que resolver no tempo dele, na hora dele. Então vamos dar um jeitinho aqui. Deixa eu mandar uma coisa para você. Deus não precisa de jeitinho, Ele precisa de coração quebrantado. Deus não precisa de jeitinho, Deus precisa de alguém que confia nele. Deus não precisa de jeitinho, Deus precisa de uma nação que devolve o coração para Ele, confia nele, espera nele, aguarda nele, porque aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas Abraão queria dar um jeito. Sabe o que ele faz? Ele concorda com Sara. E ele fica com Agar e tem Ismael, e depois ele sofre. Sabe por que ele sofre? Porque o posicionamento de Abraão foi um posicionamento com visão humana. Quanto tempo, quantas vezes nós estamos buscando algo de Deus, mas com visão humana? E o Senhor quer que nós tenhamos visão no céu. Sabe por quê? Porque o jeito de Deus não é o nosso jeito, o fazer de Deus não é o nosso fazer. Entenda uma coisa: ei, muitos por aí estão olhando com o olhar humano, e Deus hoje está dizendo para nós: tenha visão do céu, porque é a visão do céu que vai encher a vasilha de azeite. Não precisava de nada disso. Precisava de nada disso. Não precisava sofrer com a partida de Ismael. Não precisava sofrer. Não precisava criar contenda em casa. Não precisava de nada disso. Mas ele decidiu por ele mesmo. E entenda uma coisa: não é porque você ouve a voz de Deus que você está isento de agir pelas suas próprias vontades. Não é porque o Espírito Santo fala com você que você está isento de agir com a sua carnalidade. Sabe por quê? Porque para a pessoa que Deus aparece e diz para ele assim: vou destruir Sodoma, e ele diz: Senhor, mas existe justo lá. E Deus diz ainda que existisse 50, eu pouparia Sodoma, mas não existe, eu vou tirar Ló de lá. Sabe para quem Deus disse isso? Para Abraão. O
Porque Deus, quando prometeu que ia levar ele embora para outro lugar, Deus cumpriu. Então ele sabia quem estava falando com ele. Para que Agar na história? Porque ele quis resolver as coisas da maneira dele. E muitas vezes resolver as coisas da nossa maneira pode nos levar a um sofrimento da qual nós nem imaginamos. Outro posicionamento foi quando Israel esperou Moisés descer do monte. Os dias se passam, o povo esperando e nada de Moisés. O que o povo resolve fazer? Vamos ter um posicionamento aqui, pastor. Vamos resolver essa parada. Já que Deus quer fazer mesmo, Deus não quer mandar para nós mesmo, vamos resolver nós mesmos esse trem. Nosso jeito. Né? Vamos resolver do nosso jeito, irmão. A Bíblia diz que o povo arrancou os brincos das orelhas. O povo juntou as joias, todo o ouro, e fizeram um bezerro. E esse bezerro foi levantado no meio do povo. Mas entenda uma coisa: mesmo diante do bezerro de ouro, ainda tem aqueles que não se dobram. Mesmo diante do bezerro, ainda tem aquele, na Romilda, que diz assim: eu vou até o fim, eu vou fiel até o fim. Não importa se o da direita, se o da esquerda não está gostando, eu vou fiel até o fim. Resolveram fazer o bezerro, mas tinha alguns lá no meio. Ei, quando você está no meio da multidão, você é um dos que se curvam ou você é um dos que se mantém de pé? Sabe por quê? Porque muitos se dobraram diante do bezerro, muitos adoraram aquela imagem, mas só porque quando completou 40 dias, desce Moisés no monte, e Moisés está com o rosto reluzente, e em suas mãos carregam a tábua dos 10 mandamentos. E sabe o que acontece? Aquele povo que se dobrou diante do bezerro de ouro, aquele povo mudou o percurso da história deles, porque Deus tinha coisas grandes para eles, mas o posicionamento deles diante do tempo de Deus fez com que eles perdessem a bênção. Então, como eu me posiciono, fará com que a bênção chegue até mim ou afaste de mim. E essa história de não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir, se tudo se consertar, a promessa não vai se cumprir. Porque o que não erra é a palavra, mas a promessa Deus pode mudar. Vai depender de como eu me posiciono. Vai depender de como eu aproxego, de como eu estou, de como eu faço, de como eu decido. Eu decido esperar, eu decido orar, eu decido vigiar. O que eu decido fazer? Mas quando Deus demora, a gente quer resolver as coisas. E eles tentaram resolver as coisas. Como que foi resolvido, gente? Aqueles que adoraram o bezerro de ouro, o que aconteceu com eles? Deus abriu a terra e o povo foi engolido. Engolido. O povo foi engolido. Por quê? Por conta de uma decisão. Se eles tivessem
Daniel: ó, vocês podem pegar a estátua que vocês quiserem, como Shadraque, como Mesaque, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu decido. Eu decido. Somos nós que precisamos treinar a palavra não. Eu tenho dificuldade de dizer não. Escreve um não bem grande e prega na porta que você vai dar um. Você vai aprender a falar não. Aquele povo morreu, engolido pela terra, porque adorou o desejo. Entenda uma coisa: aquilo que você decide fazer em momento de crise determinará o seu futuro. O que você decide fazer em momento de crise determinará o seu futuro. O seu posicionamento alinhado à vontade de Deus resultará em multiplicação. Vejamos pessoas que se posicionaram de forma diferente em momentos de crise. Davi, ele se posiciona com confiança no Senhor. Sabe o que ele faz? Escreve salmos. Salmos de adoração ao Senhor. Eu te louvarei porque a tua misericórdia. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu posicionamento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Sabe de uma coisa? O nosso cérebro, ele tem a tendência de pegar somente as coisas negativas. Por isso que o defeito das pessoas nos incomoda tanto. Porque pode ter 10 qualidades, mas a gente não enxerga as 10, a gente enxerga o defeito. Pode ter 10 coisas boas acontecendo, mas é a ruim que vai te martelar. É assim que acontece. Por isso nós temos dificuldades de se posicionar no momento da crise. Porque a crise, ela nos suga, ela tira de nós as forças, ela nos enfraquece. Mas cabe a nós decidirmos se a crise vai nos guiar ou se nós vamos guiar a crise. Como que nós vamos fazer? Davi se posicionava com confiança no Senhor. Outra pessoa com um posicionamento magnífico e que mudou a história de Ruth, Boaz. O posicionamento de Boaz foi abençoar os necessitados com generosidade. Fez com que Ruth não passasse necessidade, abençoando a vida dela. E nós sabemos que através de Boaz veio o Messias. Boaz está na linhagem do Messias. Boaz está na linhagem de Jesus Cristo. O coração de Boaz não estava preocupado se a crise estava grande. O coração de Boaz estava preocupado com quem não tinha o que comer. Mas o mundo está explodindo. Literalmente. O mundo está explodindo. E o nosso coração, às vezes, está preocupado apenas com o nosso umbigo. Porque cada um no seu quadrado. Existe até uma frase dita popular: cada um no seu canto sofre seu tanto. Né? Porque a sua vida não importa para mim. A gente esquece que é dando que a gente esquece.
gente quer prosperar muito dando pouco. A gente quer ter muito dando pouco. E essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Quer prosperar? Então não abra mão. Outra pessoa que passou por uma crise tremenda, uma crise dolorida, uma crise de morte. Jó. Para que uma crise pior do que a desse homem? Perdendo tudo, os filhos, os bens, a saúde. Mas é uma coisa ele não perdeu. A fé. Glória a Deus, aleluia. Você vai deixar a sua fé embora? Porque se o homem deixar a fé embora, tudo vai com ela. Até a vontade de viver. Sabia? Até a vontade de viver vai com ela. Mas Jó não perdeu a fé. Outro homem que sentiu cansaço e tristeza profunda. Jeremias. Jeremias viveu um momento de crise existencial. O que é crise existencial? É quando a gente se perde de nós mesmos. É quando a nossa identidade é levada com as lutas. Aí você olha para você e não sabe nem quem você é. Jeremias passou uma pressão psicológica tão grande que por fim ele já não sabia nem quem ele era. E a dor emocional desse homem foi tão grande que ele gritava. E eu imagino que ele gritava de dor. E não é dor física, é dor emocional. São dores nas emoções. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que Jeremias fez? Estava doendo. Ele disse: vou tentar mais hoje. Sabe qual é o nosso problema? É olhar para daqui 10 anos e pensar: não, daqui 10 anos eu estou firme. Ei, a Bíblia diz: vive cada dia o seu. Pensa no hoje. Vamos vencer hoje. Quando for amanhã, a gente pensa amanhã, a gente vai, hoje eu vou vencer hoje. Glória a Deus. Quando passar hoje, chegar amanhã, hoje eu vou vencer hoje. Viva um dia de cada vez. E entenda uma coisa: faça a sua entrega hoje. Se entregue hoje. Jeremias sentiu um cansaço extremo. Pensou em desistir? Provavelmente. Provavelmente. Mas ele tinha um segredo com ele. Ele tinha um segredo com ele, que muitas vezes nós não fazemos. Ele parava para ouvir Deus. Ele parava para ouvir Deus. E você, quando ajoelha para orar, fala tanto que às vezes nem escuta Deus. E às vezes falamos só pedindo, nem agradecendo a Ele. Foi depois. Ele parava para ouvir. O que você tem ouvido durante a sua crise? A quem você tem ouvido durante a sua crise? Ah, é mesmo, fulano, desiste mesmo. Ah, se eu fosse você é bom demais. Eu se eu fosse você, ó, já te não. Quem que nós temos parado para ouvir? Aonde nós temos ido? O que nós temos ouvido? Entenda uma coisa: o que eu ouço repetidas vezes se torna verdade para mim. Porque o cérebro ele já não consegue mais fazer diferenciação do verdadeiro para o falso. Então uma mentira repetida diversas vezes acaba se tornando verdade, porque o cérebro já não consegue detectar mais que é mentira. Então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as coisas que você ouve, cuidado das pessoas que você ouve. As pessoas podem estar dizendo uma mentira para você e você achando que é verdade. E a principal mentira que o diabo vai dizer para você é que você é incapaz, que você
Senhor, que você não vai vencer. A principal mentira que Ele vai trazer para a sua vida é que você não vai conseguir. Mas Deus nessa noite está dizendo, por mais que a dor emocional esteja te amarrando, por mais que as dores emocionais estejam te prendendo, o Senhor está dizendo, para me ouvir, porque eu digo para você, os meus caminhos são maiores que os seus, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Eu acho sensacional, porque Jeremias tinha tantas dores emocionais que a mente dele bugava, tinha hora. A mente dele tinha hora que entrava em colapso. E aí ele escreve no seu livro dizendo: ei, alma, quieta. Quero trazer à minha mente tudo aquilo que é bom. Jeremias diz assim: quero trazer a meus pensamentos somente coisas boas. Sabe por quê? Porque se eu trouxer coisas boas na minha mente, eu vou conseguir caminhar mais um pouquinho. Se eu trouxer coisas boas na minha mente, eu vou conseguir amanhecer o dia de amanhã vivo. Aleluia. Mas sentamos diante da televisão e só vimos tragédia. Só. Quando não é tragédia, são porcaria de novela que não serve para nada. Só serve para falar de adultério, de pecado. E assim, vingança, matança. E a gente se alimenta dessas coisas. A igreja do Senhor está se alimentando no lugar errado. Aleluia. Nós estamos nos alimentando no lugar errado. Ei, a Bíblia diz assim: medita nela dia e noite. Mas a gente só pega a Bíblia quando vai pregar, ou quando tem tempo. E a coisa que a gente não tem é tempo. Bíblia para nós são faíscas. Sabe o que Jeremias fazia? Ele pegava o pergaminho com as escrituras sagradas e ele sentava para ler, porque através dela ele ia absorver esse conteúdo e fazer com que essas dores emocionais melhorassem. Glória a Deus, aleluia. Então, o que eu decido fazer em meio à crise vai revelar o meu futuro. E nós chegamos na mulher, nessa viúva, aonde ela vai até o profeta. Essa mulher está vivendo uma crise, mas ela tem lugar certo para ir até. Essa mulher, ela tem endereço. Essa mulher sai de casa sabendo para onde vai. Essa mulher sai de casa determinada a não ouvir o que os vizinhos têm a dizer. Essa mulher está determinada a chegar no profeta e não deixar que nada impeça de fazer o que ela foi para fazer. Eu vejo um legado na vida dessa mulher. Eu vejo um legado construído com uma decisão. Eu vejo um legado construído com uma posição. E eu vejo um legado construído com uma determinação. Ela constrói o seu legado e deixa para os filhos um exemplo. Que exemplo é esse? Não procure pessoas erradas no momento da sua crise. Não procure pessoas erradas no momento da sua crise. Porque se a pessoa que você buscar for uma pessoa errada no momento de crise,
acontecer se essa mulher fosse no lugar errado. Mas ela foi no lugar certo. Ela foi na pessoa certa, de maneira certa, no tempo certo. E sabe o que Deus faz? Deus usa o que ela tem para produzir um milagre. Até aqui foi só uma introdução. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus pega dessa mulher o que ela já tem. Eu quero que você entenda esse conceito. O conceito de que Deus não precisa trazer algo exacerbado para a sua vida. Deus não precisa trazer algo para a sua vida monstruoso. Deus não precisa trazer algo para a sua vida que seja gigante. Sabe por quê? Porque Deus vai pegar um pouquinho de azeite para pagar a conta. Franciele, Deus vai pegar um pouquinho de azeite para mudar a história. Ei, Deus não quer fazer com que algo seja monstruoso. Deus quer usar o pequeno que tem, o pouco que tem, a quantidade que tem. E esse pouquinho que tem vai gerar milagre. E sabe por que vai gerar milagre? Porque você vai se posicionar aí no lugar certo. Vai gerar milagre porque você vai se posicionar e vai chegar no lugar certo. Ei, o Senhor está trazendo para nós nessa noite uma palavra. E essa palavra aquece o meu coração. Aonde Deus está dizendo: eu não quero o que você não tem. Eu quero o que você já tem. Por menos que seja, porque Ele fará multiplicação. Então entenda uma coisa: eu só tenho um pouquinho. Valorize o pouquinho que você tem. O problema é porque quando o frasco está quase vazio, a gente joga o frasco fora com o restinho dentro. E Deus está dizendo: não desperdiça nada, não joga nada fora, porque nesse pouquinho aí terá multiplicação. Aleluia! Deus gerou um milagre. Deus gerou um milagre pelo seu poder e não pela quantidade de azeite que tinha. O profeta, qual foi a pergunta que ele fez? O que você tem? Ele perguntou que tanto você tem? Não, ele perguntou o quê? O que você tem na sua casa? E ela disse a quantidade. Mas ele não estava querendo saber da quantidade. Ele estava querendo saber o que era. Mas nós estamos focados na quantidade. E Deus está dizendo o que é. E nós, Senhor, está só um pouquinho. Está igual aquele almoço lá no tanque de Betesda. O Senhor chega lá e fala assim: quer ficar curado? Aí ele diz: Senhor, eu quero, mas o negócio aqui é complicado, porque não tem ninguém que me põe no tanque. E quando eu chego lá, outro já entrou, outro já foi curado na minha frente. Aí Jesus pergunta para ele de novo: quer ficar curado? Aí ele: Senhor, eu quero ficar curado. Então o Senhor liberou uma palavra sobre a vida daquele homem. Deus hoje não está perguntando para você que tanto você tem. Deus está perguntando o que você tem. É o que você tem. Ir na pessoa certa determinará a porção do milagre. Se aquela mulher fosse na pessoa errada, né? A pessoa ia falar assim: olha, o melhor conselho que eu posso te dar é você deixar seu filho ir embora. Porque não vai ter jeito não. Mas ir no lugar certo, o profeta disse: vai embora, fecha a porta e começa
sanou as dívidas dela. E ainda proporcionou para ela uma vida de luxo. Além de sanar, ainda proporcionou uma vida de luxo ainda. Por quê? Vive do resto. Tudo que vai sobrar dá para você viver. Então vá no lugar certo. Eu quero deixar uma frase para encerrar. A expectativa certa no lugar errado gera destruição. Mas a expectativa certa no lugar certo gera multiplicação. Que a nossa expectativa possa estar no lugar certo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Pela palavra, hoje é o encerramento da campanha, não é, irmãos? É o encerramento. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos colocar sobre os pés. E nós vamos declarar. Amém? Vamos estar declarando a vitória. Pensa no nosso Deus. Levante as tuas mãos assim. Amém? Vamos declarar que nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos fortalece. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso ajudador. Senhor, meu Pai, nós cremos no poder, Senhor, que diz a Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, ó Pai, no que foi pregado nesta noite. Deus, nós cremos, ó Senhor, Pai, porque é o Senhor que abençoa, o Senhor que transforma, é o Senhor que liberta, é o Senhor Deus, ó Pai, que dá provisão a nós. Que o Senhor é o Deus da misericórdia, da bondade, e nós estamos aqui, Senhor, querido, para estar, Senhor, ministrando na vida das pessoas, ministrando, Deus, a palavra profética, aleluia, sobre esta casa de oração, esta igreja, a vida dos irmãos, que nenhuma alma venha se perder, Pai. Deus, o Senhor venha trazer, Pai, o crescimento, Pai, o Senhor venha trazer o avivamento, a prosperidade na vida do teu povo. Deus, nós oramos, o Deus, declaramos, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas, Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Olha, hoje é quinta-feira, domingo, é o culto na direção das senhoras. Amém? Pela manhã a escola dominical está uma benção aí, com o café da manhã. E é só alegria. Quero só estar com bem-vindo a Cibele e Pedro Wilson. Deus abençoe vocês, esse casal é abençoado. E nos visitou. Volte mais vezes. Amém? Eles são bem-vindos? És bem-vindo em nome de Jesus. És bem-vindo. Volte sempre. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora por isso. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Pai, receba este culto nesta noite, porque só o Senhor é digno de ser cultuado, de ser louvado, de ser adorado. Pai, visite aqueles irmãos que não puderam vir hoje, aqueles que estão enfermos, Deus, não podem vir, não conheciam. Senhor, essas pessoas, ó Pai, não é, ó Deus. Visite, Senhor, os cantinos, Pai, a irmã Naira, Senhor, conceda a eles a paz, a alegria, a vitória e a saúde, em nome de Jesus.
Visite aqueles que têm contribuído para casa, que dizimado para que ofertar. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.